Do canal Teologia e História. Boa noite, meus amigos do canal Teologia e História, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos estar aqui com o nosso amigo aí, o professor Leonardo Andrade, exegeta, historiador, filósofo, tem escrito aí alguns livros, né? Uma figura aí que tem aparecido nas redes sociais, carismática, polêmica, né? Que tem criado aí muitas tretas aí, com algumas teorias aí, algumas coisas que ele defende. É um cara gente boa, né? Já conhecemos ele há bastante tempo. E é isso aí. A gente estamos com ele aqui hoje, vamos falar sobre o Gênesis, né? E vamos falar, né? Se lá tem mito. Vamos falar um pouquinho ali de gênero literário, essas coisas. Vamos ver a opinião dele sobre as teorias das 5 fontes, Gépide, né? Se realmente Gênesis ele ali teve influência da Mesopotâmia, os escritos do Antigo Oriente Próximo, né? E vamos estar falando sobre esse tema aí muito interessante, que muita gente gosta, então cola aí, compartilha o vídeo, ajuda o irmão Érico, deixa o like, se inscreva no canal, se você é novo, seja bem-vindo, tá? E você que já é inscrito, é porque você gosta do conteúdo, a gente está gravando conteúdos exclusivos dia 25 agora. Eu vou gravar a terceira aula do Gênesis, certo? Vai ser só para membros, tá? Esse conteúdo que eu estou gravando do Lendo a Bíblia, do Gênesis Apocalipse, é só para membros. Cara, para ser membro é 5 conto, é um valor simbólico. E você vai estar ajudando o irmão Érico, que passou uma dificuldade aí, agora último, eu vendi toda a minha biblioteca, eu tinha 200 e poucos livros, e eu vendi por necessidade, tá? Não foi porque eu quis vender e pronto, não. E quem sabe como é difícil montar uma biblioteca, como custa, como é cara a relação. Esse mês mesmo, eu comprei ali 6 livros. Eu tô lendo esse aqui, ó. Introdução ao estudo das formas literárias do Primeiro Testamento. Muito top esse livro aqui, tá? E eu comprei ele, eu já tinha ele, eu vendi junto com a biblioteca que eu tinha anterior, eu comprei de novo. Né? É um livro bom para você estudar o Antigo Testamento, e você vai estar ajudando o irmão Érico a reconstruir essa biblioteca que ele vendeu, né, por uma fase difícil que ele passou aí. Se torne membro e ajude o canal. Você pode ajudar também deixando aí um super chat, um valeu demais, tá certo, gente? Tem várias formas de você apoiar o canal se você gostar do nosso trabalho. E sem mais delongas, vamos para mais uma live aí com o nosso amigo agora Leonardo Andrade, falando sobre o Gênesis, se é plágio ou não, logo após a nossa vinheta. Teologia e História, apresentado por Érico Lucena. É isso aí, vamos receber aqui o nosso amigo Leonardo. Bem-vindo, Leonardo, boa noite. Leonardo, o tempo que eu queria falar com você sobre esse tema, né, de Gênesis, aí agora a gente conseguiu marcar essa live aí. Deixa eu só dar aqui boa noite, o Tiago, eu tenho um irmão Tiago aqui que parece que já te conhece. O prof. Leonardo Andrade é um grande mestre no assunto, uma pessoa aí que admira seu trabalho. Aí tem o Fagner Fernandes, Shalom, mestre Leonardo também, o Fagner, daqui a pouquinho vai estar chegando mais gente aí, com certeza. Eu divulguei, então vai ter gente aí que vai começar a entrar daqui a pouquinho. Professor Leonardo, sem mais delongas, se apresente um pouquinho, fale um pouco do seu trabalho, quem é você, o que você... Já é escritor, já escreveu livro, fale um pouquinho aí, meu amigo. Shalom, caros amigos, primeiramente é um prazer estar aqui com o nosso amigo Érico. Érico não divulgou porque ele estava temeroso que eu furar mais uma vez. Eu quero pedir perdão aqui ao Érico, porque nós tivemos alguns contratempos, né? Já era para ter essa live ter acontecido há algum tempo, porém tivemos alguns entraves, infelizmente não deu, mas hoje nós vamos aqui transcorrer aí para, da melhor forma, falar sobre esse assunto. Eu sou o professor Leonardo Andrade,
atuo como professor, sou professor de História, né, Filosofia e Teologia, que são as bases da minha formação. Tem algumas pós-graduações, né, que daqui um dia vai ser como um curso de extensão. Você pode escrever o que o professor Leonardo está falando, porque pós-graduação está se tornando algo bem, assim, bem comum. E eu tenho um mestrado na área de línguas semíticas, né, pelo Limud, e nós estudamos outros cursos ali no Limud também, tá bom? Fiz aramaico, hebraico, e eu sou o autor do livro Manual de Cultura, Costumes e Tradições dos Tempos Bíblicos, tá? Que é o livro de capa verde, muito bom, tá? Agora eu pego para vocês aqui dar uma olhada. E nesse mês de março agora, creio eu fico com medo de falar na frente da editora, porque às vezes a gente fala uma coisa, aí as pessoas me ligam, professor, cadê o livro? Aí não depende de mim, entendeu? Era tudo para ser publicado agora em dezembro, né? Eu vou lançar o livro de Isaías. O livro de Isaías é um relançamento, tá, Érico? Eu não sou ter flash na escrita, não, é um relançamento, tá? Esse livro eu escrevi, ele foi em 2018 e publiquei em 2019 numa edição autoral, né? Quem fez o prefácio, que eu transformei em apresentação, é o Braia Kibuka, tá? E quem escreveu o outro prefácio, que é o prefácio de capa, que não vai ficar na capa mais, que é o Luiz Saião, meu amigo exegeta, hebraísta, uma pessoa fenomenal. E também, juntamente, porque o material vai sair junto, a primeira gramática de aramaico siríaco em língua portuguesa, com 4 prefácios. Peter Some, para mim, é um dos maiores nomes nessa área de aramaico, na escrita certo, surioli, turoio, suraite, o que você pensar de aramaico, ele manja, sabe e é mestre. O outro prefácio do meu amigo Luiz Antônio Caceres, que me ajudou na parte de diagramação. Diagramação não, quem fez foi o André da Lura Editorial, mas algumas coisas assim, que precisavam de uns ajustes, ele me ajudou. Rodrigo Altafim, meu amigo também, do canal Ancestral, muito conhecido também nessa área. E, por fim, o padre Sírio, Isaac, o Ramban Isaac Souza também. Então, algumas pessoas agora, Érico, eles estão perguntando assim, o seu material passou por algum crivo? Se esses 4 camaradas não é um crivo excelente, o que seria, né? Para mim, são um dos maiores nomes, né, do aramaico no Brasil. Falta ainda o Salmir, né, que também é um grande estudioso do aramaico, e falta também o Alan. O Alan, eu até convidei ele, mas o Alan, ele falou que estava com outros estudos, outras coisas, e não quis. Então, para mim, esses 6 são os maiores nomes desses 6. Os 4 estão como prefaciando meu livro ali, que é a primeira gramática. E depois, futuramente, a Torá Messiânica, que é onde eu trabalho. Eu trabalho com 2 partes, né, principais, onde eu faço a exegese, que seria linguística, né, seja a língua semítica, propriamente dita, né, e também a etiologia, que é cultura, costumes e tradições. Nós se esmeramos sempre nessas 2 áreas. Show! É isso aí. Gente, deixa eu terminar de conversar aqui, ó, exegese mística, porque já vamos começar a falar sobre o tema, então vou aproveitar de dar logo para esse pessoal. O exegese mística, tá? Eu já sei quem é, ele é um membro do canal, ele apoia o canal, é parceiro, aprendo muito com ele, tá certo? É o mestre ali em exegese mística mesmo, conhece bastante sobre os escritos de Nag Hammadi. Então, muito obrigado pelo apoio, meu amigo Igor. Rose Machado, boa noite, seja bem-vindo ao canal, certo? Espero poder te ajudar aqui de alguma forma, com algum conhecimento, tá certo? E Ana Lívia, muito bem-vinda, muito obrigado por estar também assistindo, muito obrigado a todos que estiverem assistindo. E é isso aí, gente, agora eu vou começar aqui com bater um papo com o professor Leonardo. Eu não vou poder ficar toda hora interrompendo, dando boa noite. Então, se alguém chegar a dar boa noite aí depois, não é falta de educação, tá certo? A gente dá uma boa noite depois, lá pro meio ou finalzinho da live. Então, professor, vamos para o nosso tema.
O tema, né, que eu achei bem interessante, né, é sobre história, metáfora, mito na Bíblia e sobretudo ali no Gênesis, né? O primeiro, inclusive a gente tinha colocado ali, se era plágio, era interpretação dos antigos textos do Oriente Próximo. Você pode dar uma introdução? Qual é a sua visão, né? O Gênesis ele foi escrito por Moisés, foi outro autor. Aprofunde, nos ajude aí nessa empreitada. Então, vamos lá. Primeiramente, né, nós temos que analisar. Né? Hoje, o nosso assunto é Gênesis. Né? Como o Gênesis é muito grande, né, são 50 capítulos, né, é bem grande, bem extensivo. Nós podemos falar que, não sei se a gente vai se ater somente a Gênesis 1, o processo criativo divino, ou se a gente vai estender até ao dilúvio, essas coisas relacionadas a isso, Nimrod, outras coisas mais. Quando a gente se estende mais, mas eu creio que a gente, para esse assunto, é o que eu estou fazendo, elaborando. Eu estou elaborando um livro chamado Criação Divina, né? Desmitificando o plágio do Gênesis. Então, é um contexto, um invólucro que envolve Gênesis 1 até o capítulo 11. Para você falar do capítulo 1, algumas pessoas tendem erradamente a veicular a questão de ser um plágio. Por quê? Porque nós temos o Enuma Elish. O que seria o Enuma Elish? Tá? O Enuma Elish, ele é o conto da criação. Né? Ele é o conto da criação. São 7 tablets, daí algumas pessoas fazem associação. 7 tablets com os 7 dias da criação. Né? O enredo, eles falam que há na verdade, são guerra, né? Onde as águas do abismo, que é Apsu, que seria o esposo de Tiamat, né? Dessas águas nasceram os primeiros deuses, e esses primeiros deuses começaram a criar problemas, né? E daí, pela formação de Ea com Denkima, eu vou acelerar bastante, porque podemos ficar só na história, né? Formou um deus chamado Marduk, e Marduk, ele exterminou Apsu, e depois eles, consequentemente, ele guerreou contra Tiamat, se tornando, né, o deus superior e dividindo Tiamat em 2 partes, né? A parte superior, ele criou os céus, e a parte inferior, ele criou a terra, e ele se tornou o principal da Assembleia dos Deuses. Se você for ler o contexto, né, você vai entender isso aí. Então, algumas pessoas pegam esse tipo de análise e falam que, não, Gênesis é um plágio da criação, né? Esse texto ele foi achado no século XIX, né? Ele faz parte da biblioteca de Assurbanipal. Então, algumas pessoas tendem a datar numa época, né? E a gente vai falar sobre isso também. Então, diz que é um plágio. O que eu estou querendo dizer aqui, e vou tentar reforçar, é aquilo que alguns amigos, né, e professores já disseram. Nenhum professor em sã consciência alegaria um plágio. Nenhum professor alegaria isso, entendeu? Outra coisa, a questão da leitura, né? Eu separei alguns textos aqui que eu vou colocar nesse livro, que é a questão da análise direta do acadiano, tá? É a análise direta do acadiano. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho algumas palavras no acadiano que permeia todo o contexto ali, para você entender um pouquinho que não se trata de um plágio. Outra coisa, nem mito, né? Nem plágio, nem mito. Outra coisa, quando você fala do dilúvio, aí você tem que entender que existe Atrahasis, existe o próprio Noé, né? O próprio Noé,
e outros nós vamos falar aqui, nós vamos citar aqui também outros mais. Então, nós vamos fazer uma análise, né? Já essa questão do dilúvio não é Enuma Elish, seria Gilgamesh. Algumas pessoas falam assim, mas um cético, ele uma vez me interrogou e disse assim, mas o Atarrás diz isso, mas Atarrás está incluído dentro do Gilgamesh, mas Atarrás também tem um livro próprio, mas tem o livro da Vaca Celeste. Então, o cara fez uma pizza, ele não conhecia os contos, e ele acaba destruindo todo o contexto sem saber. Aí não sabe quem é Zilsudra, não sabe quem é o próprio Noé da Bíblia, então, assim, acaba criando. Aí você tem Utnapishtim, que é o personagem do dilúvio do conto, né? Você tem Noé, você tem Zilsudra e você tem Atrahasis. Você tem 4 nomes. Aí você tem que escolher qual deles você vai preferir. E você vai. E qual é, como é que eu vou dizer? O que você vai permear? Nós vamos trabalhar um pouquinho também de linguagem, tá? Linguística, um nível um pouquinho mais elaborado, para que as pessoas possam entender. Desde que seja didático, né? Podemos ensinar tudo a todos, como dizia o pai da didática, Comênios, tá bom? Então, nós iremos falar um pouquinho sobre isso aqui, algumas coisas relacionadas ao livro do Gênesis, ali, de 1 a 11. Show de bola, professor. Professor, já começamos com as polêmicas, né? Até eu fiquei curioso agora, por quê? Porque eu estudo o método histórico crítico, né? Análise narrativa, inclusive estudo a Bíblia aqui como literatura, estou estudando um livro aqui, inclusive, ó, de uma editora católica, paulina, Introdução ao Estudo das Formas Literárias. E aqui esses livros dizem, né, que Gênesis ele tem um estilo literário de mito. E também é saga, né, porque tem ali a saga de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos patriarcas. Né? Então, o Gênesis ele seria um gênero mito. Ali, o Gênesis 1 até o capítulo 11 seria mito, né? Mas, assim, não que seja uma mentira, né? Não que seja uma mentira, tem que ver o conceito de mito, a gente tem que entender mais profundamente. Agora, por que não é um mito? Vamos lá. Você diz que não é um mito? Não é um mito. Quando você vai estudar o mito, né? Você tem nomes, né? Primeiro, o maior especialista nessa questão de mito, está até aqui o livro dele, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Tem gente que mostra em PDF, né? Eu prefiro mostrar o livro mesmo, tá? Eu tenho esse livro aqui. Eu achei engraçado, meu amigo, professor Jeremias, ele estava dando uma aula sobre Jesus histórico e uma pessoa consultou na hora lá, um apresentador, não conhecia Mikhail Bakhtin, e falou, o cara é filósofo, o cara é filósofo, é uma das formações, o cara é maior especialista na área de linguística, tá? Trabalha com semiótica, dentre outras coisas. Então, se você nunca leu esse livro, Estética da Criação Verbal, meu irmão, você não sabe nada ainda sobre essas questões. Então, eu aconselho você a ler de fato. Então, Mikhail Bakhtin, ele vai falar o quê? Para um texto ser mito, ele tem que ter paralelismo membrorum. Paralelismo membrorum. E se você for observar, Érico, qualquer coisa você me chama minha atenção aí, porque eu falo um pouquinho alto, tá? Tem gente que fala, o professor está nervoso. Não, porque eu falo alto mesmo. Aí você chama minha atenção. Paralelismo o quê, professor? Membrorum. Membrorum. Isso. Certo. Se você pegar um texto poético hebraico, você vai ver que todo texto poético hebraico é formado de paralelismo. Entendeu? Então, vamos lá. Tem que ter paralelismo membrorum. Outra coisa, tem que ter métrica. E outra, você vai trabalhar com a linguagem. Segundo Nestor Kaufmann, ele vai dizer que Gênesis não tem estrutura de mito,
Gênesis não tem aspectos linguísticos de mito e Gênesis não tem estrutura conceitual de mito. Entendeu? Por que Gênesis não é um mito? Primeiro, você trabalha com o recurso literário da inclusão, quando a palavra, a frase ou cena some durante e ela reaparece numa próxima conclusão. Então, isso é um recurso, quando um texto ele não é mito. Então, você tem um recurso literário da inclusão. Então, você tem um exemplo, Gênesis 1:1. Ali você tem Bereshit, bara Elohim, et hashamai ve'et haaretz. No princípio, criou, criar. Você tem o verbo bará. Gênesis 2:3, a obra que Deus criara. Então, você vai entender que ali é um recurso literário da inclusão. Eu estou falando algo como é que eu vou dizer? É uma alta análise linguística do texto de Gênesis. Tá bom? Ainda que você pega ali outros estudiosos, eles acreditam que Gênesis é um mito, porque ressaltam que Gênesis 1:1 conclui Gênesis 2:4. Porém, essa afirmativa é errada, pois na frase obra que Deus criara, contém um siluque, é um sinalzinho de teamim, quem conhece hebraico sabe o que eu estou falando, que é um indicativo de sinal disjuntivo. Aí você pode ler a gramática de Bruce Waltke, Allen Ross e outros mais. Ou seja, o siluque vai atestar que ali concluiu a ideia. Então, não é uma sequência de ideias ou de narrativas. Já põe o ponto final nisso aí. E o curioso é que Gênesis 2:4 contém um atinar também, que indica o término da primeira parte da ideia. Então, olha só que coisa fantástica. Eu acho que isso aqui é Herbert Richter. Você nunca ouviu alguém falando sobre isso. Para a gente falar de mito, meu amigo, para a gente falar de mito, a gente tem que falar do... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para a gente botar uma pimentada nisso. Deixa eu só concluir essa parte do mito, que eu vou chegar no maior... Assim, mas tem a ver com isso. Então fala. Então né? pode, porque, pode... tipo assim, eles dizem também que é mito justamente pelos paralelos. Você diz que o mito tem que ter paralelo. Né? O texto bíblico, apesar de não termos um plágio, nós temos paralelos com os textos do Antigo Oriente Próximo. Não, mas né? Olha só. Você tocou numa coisa boa. Talvez eu passei direto pela emoção, né, de ver o negócio assim transcorrendo. Quando eu falo de paralelismo membrório, eu falo do mito e da poesia, porque elas caminham juntos, segundo... Quem é a maior referência de mito que nós temos aqui em literatura no Brasil? Antes de Mikhail Bakhtin, Todorov, eu tenho aqui o livro de Todorov também, se alguém quiser, para aprender, né? Nós temos quem? Mircea Eliade, não é? Não tem ninguém que escreveu tanto sobre mito do que Mircea Eliade. Entendeu? Então, se você pegar... Eu falei que, segundo Mikhail Bakhtin, eu estou embasado na sua fala, que um mito ele tem que ter paralelismo membrório. Não existe paralelismo membrório no livro do Gênesis, no capítulo 1 ao capítulo 2. E aí? Mas os paralelos que não, tem... Isso aí é outra coisa. Isso aí é aquilo que Valton chama de método comparativo. E nós vamos entrar nisso aí. Método comparativo, não são paralelos. Você pode chamar, avançando no contexto semântico, de paralelos... Sim, não é paralelo, porque, assim, digamos assim, é o que você disse agora, uma coisa que a gente concorda, tá? E muitos autores, tá? Inclusive, esse aqui é um, mas eu tenho também, por exemplo, um que o pessoal acredita que chama o cara de conservador. E eu só dei um branco aqui agora, na hora, William Lasor. O Lasor, ele tem lá a introdução dele do Antigo Testamento, né? E ele mesmo fala que ali, Gênesis, o autor de Gênesis, né,
ele se utilizou das fontes do Antigo Oriente Próximo para poder escrever seu texto. Ou seja, não é um plágio, mas ele se utilizou dessas fontes e as ressignificou. Ele colocou ali a sua visão, ele colocou ali a sua fé de como foi feita a criação na sua visão de mundo, que era, para ele, o único Deus verdadeiro, Yahvé, né? Então, ele foi lá e criou um texto se utilizando dessas fontes, né? Aí, o que você tem a dizer sobre isso aí? Então, vamos lá. Primeiro, quando eu falo de paralelismo membroro, eu estou falando de um corpo condensado à poesia, tá? Essa poesia, ela faz parte do contexto hebraico. Porém, você pega o livro do Gênesis, ele não tem poesia. Ele não tem poesia, tá bom? Muitas pessoas citam Mikhail Bakhtin sem conhecer. Eu posso citar inúmeros aqui, aventureiros, entendeu? Um dia eu pedi, o próprio Rabelo que está comentando aqui, o Rabelo, cita aí alguma coisa que você pensa de Mikhail Bakhtin. Ele pegou um texto da internet, ele nunca leu o texto, entendeu? Mas eu estou falando aqui, ó, que eu li, tá? Tá tudo marcado aqui, eu li o texto. Então, não é nada de internet, ou de que você pegou, que você não leu. Então, você pega essas coisas, você começa a ouvir e a entender. Você pega Todorov, você começa a entender. Mas vamos continuar aqui ainda nessa questão do mito. Segundo Mircea Eliade, para ser um mito, ele tem que ter poesia. Por quê? Porque ele tem que ter poesia? Porque Mircea Eliade vai concordar com Mikhail Bakhtin. Se tem paralelismo membroro, tem poesia. E o livro do Gênesis não tem, no capítulo 1, que nós tratamos da criação, por enquanto, não tem paralelismo membroro. A única poesia, para você ter ideia, é quando Adão vai dizer assim, esta carne da minha carne, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Então, mas como é que você pode afirmar que lá não tem paralelismo membroro? Só para você me entender, eu não entendo o que seria esse membroro ainda, eu nunca pesquisei e vou pesquisar, sim. Tá? Mas para você entender minha pergunta, eu tenho amigos, né, e uma professora, inclusive, que escreveu um livro, eu estou com o livro dela aqui, tá? Só um minuto, pegar aqui. Você que é um estudioso de exegese deve conhecer também. Aqui, ó. Introdução à análise poética de textos bíblicos. Sim. Das professoras Zuleika, né? Ela fala da poesia, como é que se trabalha. Esse livro é um livro que eu ainda tenho que me aprofundar nele, eu não li ele todo. Mas por isso, você leu a idade desse livro aí? A questão da idade dele? É 2014. Não, a primeira formação, isso aí é aqui no Brasil. Não, mas a professora Zuleika é brasileira, pô. Mas esse aí é do Brasil. Eu pensei. Não, eu tô com outra coisa na cabeça. Olha só, eu tô pensando que você está falando de Henry Krauss, eu tô doido. É que eu tô lá anos na frente lá. Você está falando de Zuleika. Vamos supor. Claro. Esse camarada aqui, ele vai falar uma coisa, eu já estou lá na frente que você está querendo pensar. Não, deixa eu terminar de falar. O que acontece? Esse Henry Krauss, você vai entender essa ideia que você está falando. Pode falar que depois eu vou falar. Eu já estou falando antemão. Ele vai entrar no que você vai falar agora. Para contextualizar, para o pessoal entender o que eu estou tentando dizer aqui. O que dizem? Inclusive, isso até um professor meu, a pessoa que me iniciou nesses estudos aqui, que é o professor Gustavo, né? O professor Gustavo, ele diz que há costuras. O que seria costuras? No texto de Gênesis, né? Seriam poemas, por exemplo, os poemas ali dos 7 dias da criação. Isso é poema? O autor, ele os ressignifica. Não, os 7 dias é só poema. Só que ele... Deixa eu terminar, deixa eu falar. Ele pega poemas, ele pega mitos,
né, que contém linguagem poética, e ele os ressignifica e costura. Ele faz costura no texto. São costuras literárias. É isso que o meu amigo Guta, professor, fala, né? Então, é uma coisa bem interessante, e ele aprendeu isso estudando exegese e crítica literária, e esses autores que eu tenho aqui em mãos. Né? As mesmas fontes que ele estudou, eu comprei e estudei, eu estou estudando justamente para compreender melhor. Vamos avançar, então? Vamos lá, então. Deixa eu pode falar. Refutar de vez essa situação aí que você está, claro, como mediador excelente, está apresentando muito bem, você está querendo formalizar, você está querendo criar uma polêmica. Está certo, mediante que você estudou. Mas eu já vou refutar de vez. Por que Gênesis se encaixa em poesia? Por quê? Você falou que os 7 dias são poéticos. Misericórdia. Nunca repita isso, Érico. Os 7 dias não se trata de poesia. Não tem poesia no capítulo 1 de Gênesis. Não tem. Tá? O próprio livro de leis, se você ler, você vai ver que ele começa a citar as questões do paralelismo. Tem paralelismo sinônimo, né? Você pode citar aqui o texto dos Salmos. Os céus declaram a glória de Deus, e o céu acima proclama a sua obra, o dia a dia derrama fala, a noite. Tem esse paralelismo sinônimo. O que é o paralelismo sinônimo? Há uma afirmação imediatamente seguida de uma declaração dizendo a mesma coisa, porém em palavras diferentes. Tem o paralelismo antitético. A primeira formação é seguida por outra declaração do oposto. Podemos citar o exemplo de Provérbios 28, verso 1 a 7. Os ímpios fogem quando ninguém persegue, mas os justos são ousados quando o leão, aquele que guarda a lei, um filho com entendimento. Acho que é isso mesmo. Então, tem o paralelismo sintético ou construtivo. Você pode ler Salmos 24, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará em seu santo lugar? Né? E vai continuando. Então, tem esses paralelismos. E Gênesis, aonde está os paralelismos? Segundo Stephen Boyd, ele fez uma análise do livro do Gênesis para ver se ele era totalmente historiográfico, né? E ele notou, né, que Gênesis, que é totalmente historiográfico, as pessoas, eles pegam, analisam e contam como história Gênesis 11 ao 50. Mas a mesma métrica que você tem de Gênesis 1 a 11 é a mesma métrica do 11 ao 50. Qual é a métrica? A métrica é o quê? Sempre o texto narrativo histórico vai começar com o verbo no katal, né, que é o tempo perfeito, e depois uma sequência de vav consecutivo, que nós chamamos de vaiktolos. Você quer ver um exemplo? Você tem um exemplo. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et ha'aretz. O primeiro verbo ali é o verbo o quê? O verbo criar. Ele está como? Katal. Aí os verbos subsequentes, eles estão com o quê? Com o vaiktolos. Aí você tem vaiomer, e disse, vaierri, e havia, vaiar, e viu. Ou seja, essa sequência é uma métrica. Ou seja, texto poético não tem métrica, porque é paralelismo. Acabei de dar essa aula aqui. Então, assim, já jogou por terra isso aí. Gênesis não se encaixa de forma nenhuma com poesia. Então, como diz o próprio Michel Eliade, tem que ter poesia, então não tem, então descarta. Tem que ter politeísmo, não tem. Entendeu? Ali está Elohim, Bereshit bara Elohim, ele, Elohim. Surrealismo, cenas utópicas, não tem isso ali em Gênesis. Para destruir de vez isso aí, tá? Eu queria guardar isso para um herege aí que me desafiou, fez um monte de gracejo aí. Eu queria entortar ele nessas questões de narrativa, porque ele não conhece nenhum. Quando você pega um texto, aí, para quem estuda realmente
a teoria narrativa, você pega um texto tipo o estilo Von Rad. Von Rad, ele vai falar sobre a história querigmática, né? Aí você tem aquela Hagstalker, né? Hagstalker, acho que é isso mesmo, essa pronúncia, que é a história da salvação. Em contrapartida, nós temos história. O que é história? Uma história real. E como que Gênesis encaixa? Hagstalker, que é a história da salvação, como Von Rad pensava, que é a história querigmática, ou história. Gênesis se encaixa em todos os aspectos linguísticos, eu estou falando linguística, tá, Érico? Nós não entramos na parte gramatical e nada mais avançado, tá? Ainda, né? Eu acho que essa parte é um pouquinho mais interessante. Ele vai falar que Gênesis é história, é uma história real. Nós podemos avançar. Esse camarada que eu te falei, aqui, ó, esse camarada aqui, Henry Krauss, né? Eu pensei até que você estava falando dele. Henry Krauss, ele vai falar uma nova opção. Eu não acredito, tá? Eu não acredito nessa nova opção. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo que os teóricos, eles variam. Os teóricos, eles variam no pensamento. Se você pegar esse livro aqui, ó, David Carré, ele vai dizer realmente o que seria, mas nós entramos no David Carré depois, tá? Isso aqui também, não, isso aqui agora não. Você vai pegar Paul Ricoeur, não, ainda não. Você pega aqui, ó, Joseph Fitzmyer, não sei se você conhece ou tem essa literatura, tá? Joseph Fitzmyer, ele vai apontar aqui, ó, na página 32, ó, só vou ler. A primeira parte do artigo cita exemplos da nova direção que for adotada em diversas áreas de estudos. Em todos os casos, vê-se notável contraste quando se compara as declarações dos escritos dos estudiosos católicos do início do século, como quem? Murilo, Fonck, Bilotti e como os do Papa Pio XII. Ou seja, eles todos ressaltavam, tanto Murilo como outros mais, ressaltam veementemente que Gênesis trata de uma história. Gênesis não tem poesia, no sentido criativo, não tem. Então, não adianta você alegar. Então, você, vou pegar e vou fazer um comparativo, tá? Eu vou alegar outras coisas. Aí tem algumas pessoas aqui já no chat querendo falar da serpente. A gente fala da serpente a posteriori, calma, entendeu? Tudo tem uma resposta, tudo tem uma fala. Eu não vou falar que ela fez sinal de nada disso. Aqui, nós temos que ser honestos, né? Mediante o contexto. Eu falei que Gênesis não tem paralelismo embrório, não tem poesia. E não tem esse no mundo, não tem hebraísta no mundo, no texto original, que me mostra, que me prova que ali há paralelismo membrório. E não tem, se não tem, não é uma poesia. Se não é uma poesia, não se enquadra no texto ali do Enuma Elish, do texto de Gilgamesh, ou qualquer texto que possa referir-se a um tom poético. Certo. Mas e se ele for assim prosa, né, como a gente colocou aqui, o Rabelo, né, porque eu estou falando, tá, as teorias, o que eu leio, né, eu não sou um profundo conhecedor ainda, né, então eu não estou aqui para debater com você, eu estou fazendo perguntas, eu estou aqui fazendo perguntas que eu li em livros críticos, né, mas assim, eu não sou um grande especialista. E tem alguns que vão dizer que ali há, sim, algo de poesia, mas alguns que dizem que é em prosa, como o Rabelo disse agora, por exemplo. O Rabelo, ele disse que ali foi escrito em prosa, e o mito, ele faz parte da prosa. Quando você lê, por exemplo, esse autor aqui, ele diz que o mito, ele faz parte da prosa, é escrito em prosa. Né? Então, isso também é interessante, ou seja, você está dizendo que o mito ele necessariamente precisa ser uma linguagem poética, mas aqui tem um autor que diz que o mito ele é escrito em prosa.
Não, Então, mas aí pode você falar. pensou, ó, é porque você não sei se você se passou batido, se você não entendeu. Às vezes que a gente não entende, a gente não dá muito. Nosso cérebro trabalha com isso, com a desconexão cognitiva. Desconexão cognitiva não é pecado, não. Todos nós temos, entendeu? Eu falei o quê? Eu falei de um aspecto muito interessante, você não tocou no assunto, que é a questão da narrativa histórica. É a questão da história. Hagenhastig, isso mesmo, Hagenhastig, que seria a história da salvação, que seria aquela história no sentido que você está falando, mais prosa, ou história, como diz Von Rad, querigmática. Mas existe... Uma história sagrada. Hã? Uma história sagrada. Isso. E já existe... Perfeito, perfeito. E já existe a história, uma história real, que é história. Então, o texto, segundo todos os analistas linguísticos, não só gramáticos, essa parte trabalha mais a linguística, né? Eu posso citar aqui meu professor Ayrton Williams Vasconcelos Barbosa, para mim, o maior nome nessa área, entendeu? Ele é fenomenal, tá? Quem não tem esse livro aqui, meu irmão, O Mito e a História da Criação. Meu irmão, esse livro aqui tem tudo que eu estou falando, tá? Então, esse aqui é uma base fortíssima de refutação a essas questões aí de Gênesis ser um mito, Gênesis ser prosa, Gênesis ser qualquer coisa. Gênesis é, sim, uma história real. Então, não cai... Então, me explica então uma coisa, peraí, uma história real. Então, literalmente, você defende, por exemplo, que Deus criou o mundo em 7 dias, que ele descansa, né, no 7º dia, não sei como é que é. Não, descansa? O verbo shevat? Não, o verbo shevat ali é descansar? O verbo shevat ali é descansar? Não? Eu estou te perguntando. Você afirmou? A Bíblia diz que ele descansa, não? Não. Eu estou te falando os testemunhos de Jeová, não, aqui a gente vai permear tudo. Os adventistas, entendeu? Se você quiser colocar o Fábio Sabino aí também, os judeus para eu ler do 7 até o 15 do Enuma Elish, eu leio para ele, mas ele vai ter que ler também, entendeu? Só, se ele ler também, fica tudo em paz, mas eu leio primeiro, se ele quiser, entendeu? Ele não entra, que duvido isso aqui, entendeu? Mas essa é a questão. A questão é essa, entendeu? Assim, é analisar e entender. Vamos lá, você falou sobre os dias literais, né? Vamos lá sobre os dias, sobre a questão dos dias. Você tem ali uma coisa que a gente chama de quê? Lex semas. O que seria lex semas? Eu não sei se você sabe, né? Lex semas seria a formação de palavras, né? E quando você estuda linguística, né? Eu tenho muito livro aqui de linguística, né? Eu tenho esse livro aqui, que acho que Terry Angleton, que é muito interessante, vai dizer que uma palavra não significa nada. Por quê? Porque a palavra só tem valor associada a outra. Aí você tem uma questão que pode formar, né, aquilo que nós chamamos de lexicografia autoral. O que seria lexicografia autoral? O autor ele sempre vai repetir. Você lembra o que eu disse sobre a questão do verbo no catálogo? Aí segue uma sequência de vaectoses. A gente chama isso de sensus plenior, entendeu? Em linguística. Então, linguisticamente, o texto de Gênesis ele passa por um crivo maravilhoso, aonde não há contestação quando você, de fato, vai estudar linguisticamente. Agora, quando você pega raso, você fala uma coisa, vê outra coisa, infelizmente você passa batido. Mas quando você estuda de fato, você vai entender. Linguisticamente, ele passa por todo o crivo. O que nós estamos acostumados aqui, Érico, sabe o que é? É a questão da informação fácil,
tá? Eu até peço perdão, não querendo ser, não querendo machucar ninguém, não querendo nem treta, né? Eu estou correndo de treta, mais ou menos. Pode dar uma... Mas, assim, não querendo ferir ninguém, o orgulho de ninguém, mas nós acostumamos com a informação fácil. Olha, os textos subsequentes de Gênesis, você pega, você vai observar o quê? Qual é a análise que você tem? A análise que você tem é que você pegou o Enuma Elish, não foi isso? Pegou o Enuma Elish e fez aquilo que Valton sempre faz. Eu tenho todos os livros de Valton, para você ter ideia. Entendeu? Não concordo com aquilo que ele escreve, mas eu acho maravilhoso, porque ele trouxe o Oriente, a cultura. Como eu trabalho com etiologia, ele trouxe à tona a etiologia para o público brasileiro, né? Então, ele vai pegar o Enuma Elish e vai fazer um método comparativo. Perfeito. É isso, não é isso, Érico? Mas vem cá, uma coisa que eu sempre discordei, eu não debato em grupos de WhatsApp, mas eu sempre discordei, entendeu? Eu só solto uma pergunta e até hoje ninguém me respondeu, né? Mas claro que tem. Eu falei assim, quem fez a tradução do Enuma Elish para você? Aí o cara não vai saber. Não, alguns são tão aventureiros, Érico, que nem para falar assim, não, eu li Jacinto Brandão, podia falar Jacinto Brandão, eu li pedaços, recortes, na internet, alguma coisa assim, Leonardo. Mas não, nem isso, rapaz, sem brincadeira, por Deus, alguns nem isso falam. Entendeu? Se pegar o texto de Gilgamesh, ou Gilgamesh, você vai ver que uma das primeiras pessoas que fizeram essa tradução para o português foi... para o inglês, desculpa, foi Sanders. E Sanders, essa mulher teve tuberculose e o que aconteceu? Afetou as vistas dessa pessoa, né? E eu estou falando feminino porque é pessoa, né? Afetou as vistas e não consegue enxergar. Imagina a tradução de uma pessoa assim. E quando a gente puder avançar, eu vou citar uma enormidade de coisas errôneas que foi feito nessa questão de tradução. Então, a pessoa não tem tradução, não soube, de fato, traduzir. Outra coisa, nós temos alguns livros que fazem uma certa, como é que eu vou dizer, apologia à questão da defesa dessa narrativa, né? Que Gênesis é um plágio, entendeu? Aí eles falam, o texto ali, você tem o texto de Gênesis, que o primeiro verso ali, Bereshit, né? Ele está no estado construto, logo ele tem que ser uma oração subordinada, tal, aquele negócio todo que nós podemos ler no livro do meu professor, que foi meu professor, né? Hoje não é mais, mas foi meu professor Oswaldo Ribeiro, que eu concordo, gente boa, finíssimo, entendeu? Inteligentíssimo, mas eu discordo veementemente. Sabe por quê? Porque você, quando pega um texto para analisar, você não pode analisar só uma coisa ou outra, você tem que analisar todo o contexto, entendeu? Só para você ter ideia, olha só, deixa eu só colocar aqui a questão de Gênesis ser um plágio, tá? Gênesis ser um plágio. A primeira palavra que você tem... Só constando aqui que eu não chamei Gênesis de plágio, hein? Eu falei assim, que ele é uma reinterpretação. Não, aqui eu estou atirando para todo mundo. Estou brincando. O que eu estou levantando aqui, Érico? Eu estou levantando todas as hipóteses, você entende? Claro, tá certo. As hipóteses. Aí eu estou tentando, né? Porque refutar uma coisa de milhares de anos, de tempos e tempos, não é fácil, né? Então, você tem ali Bereshit Gênesis. Como é que eu fiz? Se você pegar a tradução da minha Torá, você vai ver que, em princípio, vírgula. Tem uma vírgula. Aí você fala assim,
Aí alguém no chat pode dizer assim, mas quem fez uma tradução semelhante? Quem fez? Edson Faria Francisco e outros mais. Entendeu? Só de eu falar do Edson Faria Francisco, eu acho que já teria uma certa dignidade naquilo que eu falo e honradez, né? Sensatez também. Por que eu faço isso? É colocado uma vírgula ali. A palavra Bereshit, no princípio, ela está no estado construto. Isso quer dizer que ela é uma palavra genitiva. Por isso, deve conter o de, assim, no princípio de, né? Nesse sentido. É aquilo que no grego a gente chama de genitivo, mas no hebraico a gente chama de estado construto, tá? O termo Bereshit é formado pela preposição be mais o substantivo reshit. A palavra reshit tem sua raiz na palavra rosh, que significa primeiro, líder, cabeça. A partir dessa raiz de rosh, forma-se a palavra Rishon, daí a palavra Yom Rishon, que é o primeiro dia. Rishon é princípio. Tanto é que na Bíblia, se eu não me engano, minha sogra tem uma, né? Que é a Bíblia King James, aquela versão de estudo, ela tem um prefácio sobre isso aí do Edson Faria Francisco, ele fala muito bem sobre essa questão de Barishon, de Bereshit, tá? No estado de construção, as vogais longas por natureza, tisseré, kamatz, se tornam em shivá. Desse modo, Rishon vai migrar para a palavra reshit. Aquilo que nós conhecemos no português como contração. Por exemplo, no é a contração de em mais o, não é isso? É isso. No hebraico, temos a flexão, que é a preposição be, e o artigo definido é ra. No hebraico, essa contração acontece com a supressão da semivogal e, além da consoante re, restando apenas o b mais o a, que é igual a ba. Fica um ba com o kamatz. Ou seja, no hebraico, compreende-se que Bereshit é o estado de construção de Barishon. Por esse motivo que alguns intérpretes afirmam que o primeiro verso é uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzido infinitivo. Infinitivo porque eles mudam de bará para berô. Não concordo, nenhum. Porém, se atentarmos ao texto massorético, veremos que Bereshit, no Shin, ele tem um sinal, que é um teamim. Ou seja, esse sinal se chama tahá, denominado de tahá, que é um sinal disjuntivo. Quando esse sinal disjuntivo aparece em Bereshit, obrigatoriamente, eu estou sendo bem pausado, obrigatoriamente esse sinal tahá, que está no shin ali de Bereshit, ele vai necessitar e obrigar que essa palavra tenha uma vírgula na frente de Bereshit. Tudo bem. Mas assim, a pergunta... Por esse motivo, entendemos que a vírgula ela vai romper com aquilo. Quem estudou com judeus sabe o que eu estou falando. Semihut. O que é semihut? É a ligação de substantivo com verbo. Quando ela rompe, olha só, presta atenção que isso aqui é Herbert Risch, você não leu em lugar nenhum, tá? Quando ela rompe quando ela faz a semihut, quando ela rompe com o verbo, sabe, ela entra no estado reflexivo, entrando no grau superlativo. Não sei se eu posso, se está correto, me obrigando ou obrigando-me a traduzir melhor esse texto do que, em princípio, seria
no princípio dos princípios, vírgula, ou no mais absoluto princípio, vírgula. Então, essas seriam as duas melhores formas de traduzir o texto do livro do Gênesis, não caindo para nenhuma falácia de quem traduz errado. Eu estou aqui à disposição de qualquer hebraísta, como é que eu vou dizer, pessoa que não tem um conhecimento, tá, Érico? Mas para a gente discutir esse assunto, tá? Não é a pessoa que não tem esse conhecimento, tá bom? Se tiver o conhecimento, eu estou à disposição. Não hoje, porque hoje não daria tempo, né? Mas se você quiser marcar para a gente discutir isso aí também, quem quiser, entendeu? Outros assuntos também, eu estou à sua. A gente podia fazer até uma parada bacana, professor. Se você topar, a gente pode botar um tema e abrir a live. E a gente bate um papo ao vivo aqui. Sim. Claro que com respeito. Você é um moderador, não vou deixar ninguém vir aqui e faltar respeito, não se preocupe. Não, né? Hoje não dá mais, mas um gostinho, assim, as pessoas já sabem aquilo que eu penso, entendeu? Se você quiser botar Fábio Sabino, Alessandro das Neves, Antônio Miranda, Rabelo, qualquer um desses que pensa aí, assim, desses o Rabelo é o mais fraco, né? Mas pode entrar. Mas é meu amigo, né? Eu gosto muito dele, mas é fraco, ele sabe que ele é fraco. Não adianta que eu tentar. Ele vai tomar nas ventas, igual eu brinco com ele. Mas ele é meu amigo, entendeu? Mas não dá para ele, não dá para esses caras, entendeu? O que eu falei aqui nesse pouco tempo, né? Não acho não pouco, mas já vai dar 1 hora, né? Que a gente está aqui. Eu falei o supra-sumo da linguística. Então, tipo assim, o cara refutar isso aí, ele tem que rebolar muito, meu irmão. Ele tem que ler mais do que eu li, tem que fazer mais do que eu fiz. E ler não é só ler, não. Como diz, o Antônio Soares de Abreu, é você ler e saber passar, né? É o gerenciamento, a arte de argumentar, gerenciando razão e emoção. Não sei se você já leu esse livro. Esse livro é pequeno, meu irmão, mas é fantástico, tá? Então aqui Tamo aí, vamos aí. Deixa aqui rapidinho aqui. Boa noite, meu mestre Marcos Camargo, pastor Marcos, boa noite. Tem gente aqui chegando, cara. Eu quero fazer uma última pergunta antes de fechar a live. Temos 14 pessoas assistindo aí. Tem o Leandro, boa noite, Leandro, obrigado. Quem mais chegou aqui? O Lexter Bergerman. Ele fez, inclusive, 3 perguntas, esse Lex Bergerman. Tem aqui o Teologia Racional. Bem-vindo, Teologia Racional. Vou dar o nome dele primeiro, porque o nome é muito difícil. E o Alves. Alves. Boa noite, Alves. Obrigado por estar aí. Não, o Alves, estou dando boa noite aqui para a galera aqui, o Teologia Racional. O Alves, obrigado, gente, aí, por estar aí com a gente. Não, esse sobrenome é bonito, eu falei, porque o meu sobrenome é Leonardo de Andrade Alves, né? Claro. Então, eu tenho uma pergunta aqui interessante, que eu, inclusive, quero fazer para você essa pergunta, e o Lexer tem 3 perguntas, eu não sei se vai dar tempo para responder tudo isso aí, mas até que horas a gente pode ficar aqui, professor? Fala aí para mim. Como é que é? O quê? Mais 30 minutinhos aí? Pode ficar mais 30 minutinhos, não? Vamos lá. Vamos? Certo, então vamos lá. A primeira pergunta, né, se não é mito, né, se é um texto histórico, um texto literal, vamos aprofundar isso aí. Então, a cobra, ela falou de fato, literalmente? Né? Como é que é isso aí? Porque cobras falar faz parte do gênero narrativo conto. Nos contos, as cobras falam. O lobo, ele é mau, ele fala com a Chapeuzinho Vermelho, ele fala com os 3 porquinhos, né? Os porquinhos falam, é um conto, isso são características de um conto, né? Assim, sem querer menosprezar o texto. Érico, né? antes de você terminar,
deixa eu fazer um apontamento. Falaram que a minha imagem aí na live não está boa. Claro. Não, a sua imagem, para mim, tá normal, cara. Eu Poderia, olhando não aqui sei para se ela poderia aqui ser. também no estúdio, para mim está normal, né? Mas estão dizendo aqui que eu estou embaçado. Assim, eu sou mais bonito que isso, Não, né? é porque poderia, de repente, sei lá, eu não sei que câmera você está usando, poderia ser melhor, né? Por exemplo, eu tô com uma imagem boa, mas a minha imagem, se eu tivesse uma câmera melhor, poderia ser melhor, entendeu? Eu estou Você usando pode a melhorar. câmera do próprio notebook, né? Eu prefiro assim. Ah, então, mas é por isso, a imagem poderia ser melhor. Mas é isso aí, gente, a imagem dele não tá ruim, não. O importante é que a gente está conseguindo conversar aqui direitinho. Deixa eu falar, essa questão da serpente, como vai ser a última pergunta, essa questão aí, eu preferia, vou sugerir, se você quiser, a gente fala hoje, mas a gente fazer uma próxima live e a gente falar ou só sobre isso e avançar um pouco, né? Porque a gente tem que falar também sobre Gilgamesh, sobre o dilúvio, outra coisa. A gente só explorar um pouquinho mais a questão da serpente, aí você faria um pouquinho mais, ou fazer a outra pergunta aí. Eu acho que seria melhor, eu acho mais viável. Entendeu? Por quê? Porque Claro. só a resposta dessa pergunta, entendeu? Só a resposta dessa pergunta ia demorar bastante tempo, porque eu teria que explicar toda a questão do gênero, retomar isso de novo, né? Porque é necessário. A questão do original, precisaria ler alguns textos aqui no original, para Gênesis 1. A questão de Arum, Arumim e outras coisas mais, que eu gosto de sempre usar ali, tá bom? E fazer textos comparativos. Mas lembrando, eu falei que Gênesis 1 não tem paralelismo membroro. Eu não falei o restante, não. Gênesis 1 não tem paralelismo membroro, tá? Que é a criação. Claro. Então, nós estamos falando da criação, então na criação não tem. Não, tudo bem, mas a cobra, então, você não vai falar agora da cobra? O pessoal tá aqui, eu prefiro guardar fala da cobra, vai, rapaz, fala da cobra. Não, eu prefiro guardar uma surpresa. Próxima live, você não pode perder. Eu vou falar. E eu não tenho medo de falar, não. Eu não tenho medo, não. Mas, só que eu falo e eu peço para que alguém, os estudiosos aí de plantão, os bons, né? Realmente vão lá e me refutem, de fato, tá? Me refutem. Beleza. Mas com coisa plausível, não é invencionice, não, tá? Eu nem toquei no acadiano aqui, não falei nada ainda, entendeu? Tem muita coisa para falar, isso é muito grande, entendeu? Então, mas uma coisa interessante, veja só, uma coisa interessante. Desculpa, eu vou botar aqui uma pergunta de uma pessoa que escreveu, e que eu tenho treta com ele também, mas aqui eu tenho que concordar com ele em uma coisa, né? Olha só, por que não faz a comparação entre as narrativas ao invés de tentar ir para a gramática e não explicar nada? Assim, não que não explique nada, né? É porque às vezes as pessoas acham que gramática explica tudo. Eu tenho um professor também, que o cara é muito safo, né? O Eliezer Lucena, aprendo muito com ele, e ele me diz a mesma coisa. Ele diz assim, cara, você vai aprender os idiomas originais, o hebraico, o grego, você vai aprender o latim, sei lá, o aramaico, o síriaco, vai aprender lá o cuneiforme, vai poder acessar lá as tabuinha, né? Você não fique muito apegado à gramática. O exegeta, ele não pode se apegar tanto à gramática, assim, porque às vezes você vai se apegar muito a uma regra gramatical e você não vai conseguir explicar alguns problemas que você tem no texto e na cultura. Você tem que ir na cultura, você tem que ir na arqueologia, você tem que ir também na história. Então, o exegeta, ele trabalha com tudo isso, né? Oi, pode falar. Desculpa, é seu ouvinte, mas eu vou puxar a orelha desse camarada. Não, vou puxar. Só um minutinho. Não. Deixa eu só concluir aí, você manda brasa. Eu não posso perder o fio da meada desse cara. Entendeu? Tá, então fala. O camarada fala que eu só falei gramática. Esse camarada, ele tá em qual? Ele tá em Nárnia, esse cara. Por que eu falei? Rapaz, o que eu falei de linguística aqui, lexicografia autoral, lexemas, eu falei sobre os 3 tipos de história, enigmática, historier,
Falei, irmão, Linguístico, eu fiz uma análise aqui. Eu vou falar assim, gente boa, Paulo Marques, volte essa live e assista novamente, porque eu acho que você não estava no planeta Terra. Entendeu? Porque claro. a análise que eu fiz uma análise maior na linguística do que propriamente na gramática, coisa que eu domino, entendeu? Então, eu preferi fazer mais na linguística do que propriamente na gramática. Então, a gramática eu só fiz agora, no final do termo Bereshit. Eu separei aqui para falar do termo criar, tá? Do termo criar, que ele, em todo o Enuma Eles, a gente pode fazer até isso também, Érico. Eu assim, estou te propondo para fazer isso, eu me propago para fazer isso, para fazer uma análise morfossintática de todo o Enuma Eles. Você vai ver, teve uma pessoa aí, vou falar o nome dele, Fábio Sabino, citou o verbo banum, né? Banum. Porém, se você pegar a questão do verbo no acadiano, sempre ele vai estar no infinitivo, sempre vai estar no pretérito, nunca de outra forma. Nunca de outra forma. Está aqui, Leonardo Andrade, eu estou aqui. Qualquer um que achar o verbo de outra forma, o verbo Ibanu, Ibantu, Ibanu, Banu não tem, achar ali no Enuma Eles, traga aqui que a gente vai conversar, tá bom? Mas não vai achar. Se achar, a gente vai conversar. Tá bom? Então, tipo assim, são frases e falas que as pessoas não sabem o que está falando, Érico. E o povo da internet engole isso. As pessoas massacram a palavra de Deus, eu falo como palavra de Deus porque eu defendo ela, massacram, por quê? Por desconhecimento, porque eles pegam carona em caroneiros que não sabem do que estão falando. Uma vez esse dito cujo estava falando, reprovando Moisés. Aí uma pessoa no chat falou assim, e o papiro de Pulver? Aí ele, eu não sei o que é isso de Pur lá. Eu vou pesquisar, depois eu falo. Pelo amor de Deus, cara, você vai falar de uma obra como o Papiro de Pulver, que quem fez o processo de decifração foi Gardner, depois foi Gesenius, e você tem uma obra desse camarada publicada, uma análise comprovando que é real, ele fala ali, e o relato é um texto comparativo com as 10 pragas, e o cara não souber isso, você vai reprovar Moisés, não sabe disso? Pelo amor de Deus, meu irmão, aí você quer demais. Então, tipo assim, você quer debater, você quer confrontar Leonardo Andrade? Venha, mas venha sabendo que, tipo assim, você tem que conhecer um pouquinho, porque se conhecer, vai devagar, tá? Claro. Oh, professor, tá dando retorno. É o meu aqui? Tá dando retorno aqui. Não sei, estava dando retorno, mas parou. Tá, já parou aqui o retorno. Então, vamos aqui, só para encerrar, a gente ia fazer uma última pergunta, mas o Alves, ele está ansioso para saber da cobra. Alves, amanhã eu vou fazer uma live. Amanhã não, perdão, dia 25. Essa live, inclusive, para vocês que estão aí me ouvindo, prestem atenção. Ela vai ficar disponível somente 24 horas. Porque são aulas, estudos que eu estou fazendo, né? Não aulas, tá, gente? Desculpe, porque eu não sou professor ainda, mas é um estudo que eu estou fazendo do Gênesis e eu estou compartilhando junto com vocês, entende? E eu vou ler a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Eu vou demorar um pouco, tá, gente? Porque eu agora também me matriculei para terminar meu ensino médio, eu vou focar um pouquinho em terminar meu ensino médio, mas eu vou estar fazendo essa leitura devagar da Bíblia com vocês, enquanto eu vou gravar, o conteúdo vai demorar, vai devagarzinho o conteúdo com vocês, para vocês. E o Gênesis, ele vai ficar 24 horas liberado, todo o capítulo de Gênesis, para todos vocês assistir, e depois disso eu vou botar só para membros, para vocês verem a pesquisa que eu vou estar fazendo, verem que eu vou estar fazendo uma pesquisa boa, com fonte bibliográfica, não é uma pesquisa assim do nada. E até o professor Leonardo de Andrade e outras pessoas aí vão discordar da minha análise, que eu estou mais alinhado com essa galera aqui da crítica literária, tá? Mas
não que eu não possa mudar de ideia, tá, gente? Eu sou um cara imparcial, eu não sou um especialista. De fato, eu vou terminar o meu ensino médio agora para poder fazer teologia, me reciclar. Eu vou entrar na faculdade e eu, inclusive, vou procurar uma faculdade presencial. Se Deus me ajudar, né? Eu, inclusive, o apoio que eu estou pedindo para vocês aí, se vocês puderem entrar aí como membro, apoiar o canal, vocês vão estar me ajudando em todos esses projetos, porque vocês vão me ajudar a comprar os livros, a pagar a faculdade, e eu vou estar compartilhando o meu conhecimento com vocês aqui, em troca desse apoio, dessa ajuda que vocês estiverem me dando. Eu não sou uma pessoa que guarda o conhecimento, o que eu aprendi eu vou dividir, eu divido com vocês, eu não tenho problema com isso, tá certo? Então, ajude o irmão Érico aí, nessa empreitada, tá certo? E é isso aí, tamo junto. Amanhã eu vou falar sobre essa cobra, Alves. Aí você vai lá ouvir eu falar um pouquinho dessa cobra aí, né? Hoje, lamentavelmente, o professor não quer falar da cobra, então você não vai conseguir dormir em paz. Não, você vai marcar a próxima aí para a gente falar só sobre isso? Eu vou marcar uma próxima. A gente vai marcar uma próxima para falar da cobra. Isso. E eu posso botar uma pessoa para conversar sobre esse papo com a gente junto? Não? Pode. Pode? Tá, eu vou chamar um amigo aí que manja bastante aí de misticismo. Tomara que ele aceite o meu convite, mas vamos ver. E o Palha, ele está fazendo a seguinte pergunta, a gente já respondeu, mas ele que seguramente entrado aqui, resumei, professor, só para ele não ficar com gostinho de querer saber. Eu achei essa pergunta bem interessante. Vamos supor, olha a pergunta dele, vamos analisar a pergunta. O senhor acha que Gênesis se adaptou no Enuma Elish? Paliar? Não, eu não acho que Gênesis se adaptou. Quem se adaptou foram os referenciais, entendeu? Igual eu citei aqui, Murilo, Enloque, Pio XII, outros intérpretes também, eles não acreditaram nessa forma, nesse método comparativo. É porque nós bebemos muito Paliar, bebemos muito de John Walton. E John Walton, ele vai analisar o texto no método comparativo. Se você pegar, cadê? Henry Krauss estava aqui, Henry Krauss já faz o estilo novelístico. Eu estava falando com o Rabelo sobre isso aí. Ele já muda a questão de narrativa dele, não, é novelístico. Então você vai ver os referenciais teóricos, nós comemos deles, entendeu? Eles mudam de ideia como o dia muda. Então, tipo assim, não adianta a gente se apegar, ou você se apega a nenhum, mas tem embasamento naquilo. Então, eu não acredito que Gênesis se adaptou, entendeu? Mas é claro, é óbvio, né? Nós estamos falando de uma cultura semítica, eu trato disso, de etiologia, cultura, costumes e tradições. É claro que se há uma cultura do Oriente Próximo, eles vão falar o quê? Algo relacionado ao Oriente Próximo. Você quer ver um exemplo fatídico disso? Os rios Tigres e Eufrates, onde o homem foi criado próximo a eles. Entendeu? Está onde esse rio? Está na Babilônia, na Mesopotâmia, né? Está ali na Mesopotâmia, que fica entre rios. A palavra meso, entre, né? Pótamos, rios. Então, fica entre rios. Por que ele não fez menção aos rios de Israel? Então, é outra coisa. Tipo assim, por quê? Porque ele não queria puxar sardinha. O texto não é indutivo. Entendeu? Não é indutivo. Então, eu não acredito que Gênesis se adaptou, entendeu? Eu acho que mais o público brasileiro, por ter bebido muito nesse método comparativo, a gente chama de método comparativo, ele mesmo chama, né? O John Walton, que é o método comparativo, falando por John Walton. Entendi. Então, aí está a resposta, viu? Posso fazer outras perguntas, professor? Vamos lá. Só tenho que partir. Aqui o Leonardo Barroso. Professor, são dias literalmente ou períodos em Gênesis? Esse aí eu não vou estender, Leandro. Sabe por quê? Porque eu falei sobre essa questão no Vejam Só. Nós temos lá, ficamos uma hora e alguns minutos
10 minutos, se não me engano, falando só sobre isso, tá? Eu falei sobre a literalidade, eu defendi a literalidade do texto do Gênesis, tá? E eu defendo isso, tá? Então, não acredito que seja períodos também, porque se você cair em períodos, você vai cair em agraves, né? Então, não tem como, tá? Então, eu não acredito nessa questão dos dias ali. Então, os dias ali são literais, né? São literais. Quando você tem o primeiro, né, que seria Yom Rishon, sim, todos eles, né, assim, essa questão. Então, eu acho que não tem necessidade a gente falar, né? O que eu estou falando, defender não tem necessidade. Tem Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shilishi, Yom Revi, Yom Hamishi e Yom Hashishi. Seria isso aí, né? Shabbat e voltamos de novo Yom Rishon. Então, seria esses os dias ali. No primeiro dia, ele é Yom Errad, né? Porque é um dia ainda ele não está uniforme, né? Porque essa palavra errad, ela é uma composição de muitos, né? Por isso que alguns traduzem como ali algo composto, tá bom? Primeiro dia. Mas eu acredito que os dias são literais, tá bom? Aí também é um tema um pouco maior, né? Não maior que a serpente, né? Porque a serpente é mais... algumas pessoas falam que a serpente não tinha aparelho fonador, né? Então, ela não tinha fonador, aparelho fonador, mas aí a gente tem uma resposta legal para isso aí. E vou deixar vocês curiosos. Certo, show de bola. O Paulo Marques, o professor já respondeu essa pergunta aí, o Palha fez a mesma pergunta. Então, cara, gente, tem uma galera aqui que não está fazendo pergunta. Ô, Érico, Oi. O Carlos Nunes colocou aqui, poderia colocar o Dom Leor, ou Leon, sei lá, com o professor Leonardo. Carlos, já foi cogitado esse debate até sobre o servo sofredor, tá? Para nós debatermos no Vejam Só ou na FM Musical. Até passei o número da diretora lá para a gente debater lá ao vivo, tá? Ao vivaço, tá bom? Seria algo para arrancar mesmo as tripas. Seria algo visceral. Entendeu? Então, se acontecer, vai ser legal, tá bom? Mas se o Érico também quiser, a gente pode tentar aqui, fazer alguma coisa aqui no próprio YouTube, no canal dele, tá? Eu estou à disposição, tá bom? O judeu. Com o Doleon? Pode ser. Show de bola, a gente pode fazer. Eu vou tentar marcar o bate-papo aí. Então, falando sobre Adão e Eva e a serpente do paraíso. Isso. Aí, outra pergunta legal do Paleal. Botar uns rabinos e o professor. O Paleal fez outra pergunta legal. Oi. O Paleal aí fez uma pesca aí. O Paleal fez outra pergunta legal. Leonardo, o que o senhor acha da comparação entre a teologia egípcia e a criação do Gênesis? Então, aqui já não sei se vocês conhecem aquele livro de João Evangelista Martins Terra. Claro. Né? O Deus dos Semitas. Nos finais ali, no final do capítulo, né? Aos finais da sua narrativa, ele vai falar sobre o processo de inculturação. Tá? O que é o processo de inculturação? É Deus, né? Yahweh, entra dentro da cultura de um povo e se estabelece. Você quer ver um exemplo? Eu estava lendo a dissertação de mestrado. A dissertação tem que ser mestrado, né? Aqui no Brasil, né? Porque dissertação lá nos Estados Unidos parece que é para doutorado. Aqui é mestrado. De Tamires Machado. Né? Depois vocês procuram aí. Aí ela vai falar sobre o Egito, sobre o Recá. O que era o Recá? Recá era magia egípcia. Recá era magia egípcia. E é interessante que
o portador do recá, ele tinha poderes e representava um Deus por trás dele. Tá? Aí ela vai fazer menção, não sei se ela faz menção ou se eu tirei de outro lugar, se eu realmente li. Porque eu procuro sempre bastante procurar tentar decifrar, né, esses textos assim. É difícil, não é fácil, mas a gente tenta, né? Que é a vaca celeste. Na vaca celeste, se eu não me engano, na 689 linha, ela vai dizer sobre que para derrotar o mago portador do recá, a única forma era você engolir o recá dele. Aí, quando você analisa as falas, ele não fala isso, mas quando você analisa a fala de João Evangelista Martim Terra e o processo de enculturação, você vai ver que no capítulo 7, quando a serpente engole as outras serpentes, ele está fazendo o processo de engolir o recá, engolir a magia. Porque tanto o cajado era magia de Moisés, e os outros também era magia, é o processo de mágica, é o processo transcendente. Então, estava engolindo, ou seja, ali é o processo de enculturação, Deus mostrando que o Deus que estava por detrás de Moisés era muito maior do que os outros deuses que estavam por detrás dos magos, engolindo ali. Então, ali eu acredito no processo chamado processo de enculturação. Vamos, Palhaço? Show de bola. É isso aí. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Ele está fazendo perguntas aqui sobre o papiro de Puer. O Paulo Marques. Falou um negócio legal agora. Agora o Paulo acertou, hein, Paulo? O papiro de Puer é anterior à narrativa bíblica? Como explica isso? Isso. Mas qual narrativa? Qual narrativa que ele está falando? Vem cá. Ele está falando das pragas, né? Porque o papiro de Puer não fala das pragas, ele não é uma narrativa, não é um egípcio contando ali algumas tragédias que aconteceram no Egito. Aí o que acontece? Eles fazem um paralelo com a narrativa ali do papiro de Puer com o texto sobre as pragas, né? Então, pelo que eu entendi, assim, eu sou difícil para essa questão tem que ler bastante para pegar. Que ele está fazendo um paralelo, tá? Aí você me corrige aí, tá? Se eu estou errado, tá bom, Paulo? Eu não estou fazendo chacota, não, tá? É o que eu estou falando mesmo. Que provavelmente você está fazendo um paralelo com a teoria das fontes. Entendeu? Colocando uma datação ao texto, o texto que foi apontado como texto de Moisés, com a questão da teoria das fontes. Eu creio que é isso. Você entendeu assim também, Érico? Ele está colocando a datação do papiro posterior, né? Ou então, seja, mas baseado nisso que eu estou falando, não é? Perdão. Eu acho que então, né? Deve vamos ser lá, então vamos lá. Eu acho que Qual é a fonte que ele vai usar? Por que ele está se baseando? Em que ele se baseia? Ele se baseia na teologia crítica. Talvez eu também, assim, a gente viaja, né, na maionese, né? Então vamos lá. Claro. Essa criação de Jean Ostruc, né? Jean Ostruc, que em 1753, que inventou essa bênção aí da teoria das fontes, né? E ela foi, como é que eu vou dizer? Ela foi engordada por William House. Aí você tem o documento J, né? Que, segundo a teoria das fontes, teria sido escrito por um profeta que viveu no Reino do Sul, Judá, parte sul, né? Parte norte, Israel, parte sul, no reino dividido, por volta de 850 a.C., tá? Se alguém... Eu estou falando de cabeça, mas se alguém souber aí, se eu estiver errado, pode me corrigir. Aí tem o documento né? Segundo a hipótese, ele teria sido escrito por um profeta do Reino do Norte, Israel, por volta de 750 a.C. Aí tem o documento D, né? Claro. Que alguns atribuem ao rei Josias, em 621 a.C. Aí depois tem o documento P, né? P de sacerdotal.
que foram algumas leis, alguma coisa assim, incorporadas ao Pentateuco, por volta do ano 500, né? Então, você sabe que quem fez engordou mais foi William House. Então, só que tem um problema. A gente trabalha com arqueologia. Você já viu falar do Ketef Rinon? Já viu falar? Já viu, Érico? Uhum, Então, já. e o que tem no Ketef Rinon? Ketef Rinon, ele tem, ó... Agora é um amuleto, né, de Isso, cobre, de Deuteronômio, eu não lembro agora. números. Eu não lembro Não, exatamente. ele contém a bênção de Números, Arão. Esse perdão. aqui, ó, calma aí. Ele Isso. contém isso aqui, ó. Ievareherra Adonai veshmereha. Yaé Adonai panav eleha verroneca. Issa Adonai panav yasen leha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e dê a paz. É isso. Então, esse texto que foi encontrado nesse Ketef Rinon, ele é uma das provas, entendeu? Que refutam totalmente a teoria das fontes. Conversando com alguns amigos, né? No curso que eu fiz com o Limud, nem Israel Finkelstein, nem Thomas Homer acreditam mais na veracidade da teoria das fontes. Eu não sei se eu estou falando algo inédito aqui, se alguém já leu alguma coisa. No livro atuais de Israel Finkelstein, ele já começa a fazer esse tipo de apontamento. Por quê? Porque foi achado por Gabriel Barkay, né, quando ele achou o Ketef Rinon, o processo de datação, e o processo de datação é bem antes a essa datação que eles dão baseado na teoria das fontes. Então, aqui não dá para a gente avançar muito, tá? Eu escrevi um texto completo sobre isso aí, tá? E vai estar no meu livro, e é isso mesmo, a data não bate com o achado. Então, para você provar que ainda sobrevive a teoria das fontes, você teria que refutar totalmente o texto do Ketef Rinon. Ou seja, esse amuleto provaria que já existia. Ele não prova a Não, Torá, não, né? não. Mas ele prova Não, o que texto. há um texto ali Isso. dentro da Torá e que era usado como amuleto Isso. por sacerdotes, por pessoas ali que eram tementes, Mas né, a só Deus. tem um problema, né? Mas Né? ele prova o texto, porque o texto está da mesma. O texto está Mas lá, ele prova uma Adonai, porção do Veshmereh, Yaé, texto, Adonai, uma Panav, Leha, porção do Verneca, texto. Issa, Adonai, Panav, Yasin, Leha, Shalom. Mas é uma porção, né? A gente não pode dizer que prova todo o texto, toda a Não, Torá do jeito que ela está mas escrita se está hoje um na texto Bíblia, ali, né? vamos supor, como que você vai explicar um conhecimento de um texto que só viria depois? Não, o que você está Questão, falando aí, eu concordo. Érico, Você vamos o que aquilo que você a está gente chama de dizendo, o que você está cultura dizendo, evolutiva. A cultura, sim, ou eu nem chamaria de cultura evolutiva, chamaria de cultura preditiva. Você não alegar uma coisa a outra. Preditivo, você tem que prever, porque, vamos supor, o texto só foi formado, a maioria agora se apega na sacerdotal. 500. E aí? Se o negócio, até a datação de mais de 1000, complicou, né? Vamos lá, prossiga. claro. O que eu quis dizer é o seguinte, né? Ele não prova todo o texto da Não, tá Torá, certo, é né? isso mesmo. O que ele prova é que já existiam tradições, poderiam ser fragmentados, sei lá, estarem escritos ali em pergaminhos separados, histórias separadas, e que depois foi unificado, e se criou da Torá a Bíblia, né? Quase do mesmo jeito que aconteceu com o Novo Testamento, né? Agora, prova sim que havia um texto mais antigo, datado, que vai de encontro a essa teoria das fontes, né? Ou seja, que eles querem datar ali que foi tudo escrito depois ali no período persa. Tem alguns que são bem minimalistas, né?
Assim, lá no período persa é que foi tudo escrito, que foi tudo elaborado, Gênesis e tudo isso, né? Então, é uma parada bem difícil, realmente. Fica complicado com esse achado aí. E agora tem o outro achado também do Monte Ebal, da maldição, né? A tábua da maldição. Aí tem o trigrama. Isso. Esse complica mais. Assim, algumas pessoas dizem que não, mas eu vejo a comunidade arqueológica minimalista assustada, Érico. O próprio Israel Finkelstein, antes de fazer qualquer tipo de datação, qualquer coisa, comprovação, já disse, não, isso aí é uma farsa, não sei o que, tal, mas foi achado no Monte Ebal, eles escavando lixo lá, acharam, descompensaram, pegaram e fizeram. E descobriram lá o trigrama com um monte de frases lá, que correspondente ao deus Yahweh, né, que é o tetagrama sagrado. E aí? Aí teve uma pessoa que me disse, um amigo, né, um abraço aqui, meu amigo Fagner, né, estava até aqui conosco, aqui, não sei se ele está ainda. Fagner até falou, descobriram que foi uma farsa. Eu falei, aonde? Quem publicou isso? Qual o centro arqueológico? Então, tipo assim, nós temos que tomar cuidado. Não é porque, vamos supor, só um exemplo, tá, Érico? O Érico vai lá no canal dele e fala assim, isso aqui está errado. Não, mas peraí. Mas quem vai definir isso não é o Érico, desculpa. Por mais sapiência que ele tenha, quem tem que definir isso é um centro arqueológico, que vai tratar do fato, vai investigar. Aqui... um centro especializado. No estado do Espírito Santo, o Rodrigo Silva, ele ganhou aqui do pastor da associação, né, adventista. Eu não sou adventista, mas tenho muitos amigos. Ele ganhou uma pedra que um dos pedreiros trouxeram de lá, do Iraque. Quando o Rodrigo Silva foi analisar a pedra, ele não acreditou. Ele fez uma tradução lá e não acreditou. Mandou para os Estados Unidos, se eu não me engano. Depois mandou para Israel. Israel requereu a pedra. E sabe o que estava escrito na pedra? Eu, Nabucodonosor, nos tempos de Esdras e Neemias. É uma pedra que tem provavelmente dos tempos. Então, assim, o que eu tenho que dizer, Érico, nós escavamos apenas 10% do conteúdo religioso da Bíblia Sagrada. 10%. 90% ainda está sem averiguar, sem descobrir. Então, eu creio que, com o tempo, nós descobriremos muitas... Até no Egito, que os caras estão doidos escavando, eles têm 30% só escavado e tem 70% ainda de relíquias egípcias que a gente não sabe o que são. Você imagina? Enterradas. Eu fico imaginando nós. 70% do material enterrado. Aí eu vou negar toda a história que eu acho nos textos. Eu escavo 30% do material. Nesses 30%, eu acho texto. Eu acho texto contando uma história que ainda está enterrada. Mas o texto está ali. O texto foi desenterrado, a história foi desenterrada, mas o achado material ainda está lá, enterrado. Né? Você tem um texto falando sobre o achado, você tem um texto falando sobre a cultura material da época, você tem um texto narrando tudo que aconteceu ali, mas a cultura material mesmo, os achados, os monumentos, os tesouros, está tudo enterrado. Então, né? Aí o cara ele nega a história do texto por falta de elementos materiais que comprovem o texto. Eu só fico feliz, Érico, que se nós formos fazer uma viagem lá para o Egito, nós dois, a gente vai caminhando, a gente pode encontrar uma pepita de ouro gigantesca lá, e eu não vou devolver, não. Show de bola. Seria bom, né? Já imaginou, cara? É isso aí, cara. Então, gente, mestre Leonardo, obrigado aí pelo teu carisma, por ter vindo aqui no meu canal. Gente, o Alves aí, Exegese Mística, galera, e desculpa se eu não fiz alguma pergunta, tá? Mas é muita gente, muitas perguntas, e tamo junto. Obrigado aí, o
o Igor, o Leandro, Diaze, todo mundo que participou aí, o Fagner, o Palha, tá certo? Palha, ele é apoiador do canal, o Alves também é um apoiador do canal. Muito obrigado aí, o Igor, vocês sempre aí me acompanhando, me apoiando, beleza, gente? O Autêntico, o Carlos Nunes, todo mundo aí que assistiu a live, muito obrigado, uma boa noite para todo mundo. Deixa eu só dar a oportunidade aqui para o professor Leonardo fazer as considerações finais dele e a gente vai estar encerrando essa live, tá? A live a gente está caminhando para terminar. O professor pode fazer a sua despedida aí. Quero mandar um abraço aqui a todos os amigos aí que estiveram aí, todos que estiveram aqui, ao Fagner, que é meu amigo, né? Ao Rabelo. Rabelo a gente pensa diferente, mas a gente prova que a gente pode ser amigo. Ao próprio Paulo, né? Que a gente pensa diferente também. E os demais aí, que Deus abençoe aí. Tá? Estou à disposição. Se o Érico também quiser marcar, eu estava pensando aqui, uma sabatina só sobre esse assunto, né? Eu fico disponível para vocês, tá? Mas aí tem que falar, né? A proposta. Eu gosto de coisa assim, organizada. Né? Aqui eu vim para. Não, eu vou botar. Eu já gostei dessa. Vou colocar aqui, ó. Sabatinando o professor Leonardo Andrade. Eu vou botar assim, live aberta. Pronto. Sim, pode entrar qualquer um. Entendeu? Valeu, professor. Quero mandar também um beijo aqui para minha noiva, Maiara Mendonça, para minha sogra, a irmã Marilza Mendonça, todos os amigos aí, meus filhos que estão aqui comigo aqui. Deus abençoe a todos, tá? A essa família, né? Aos meus alunos e amigos, pessoas que estudam comigo, né? O próprio Jefferson é meu aluno, ele ia ter aula hoje, aí falei, por eu ter uma live, ele... Não, tá tranquilo, amanhã ele vai ter o concurso de Krav Maga, amanhã vai ser pesado para ele. Então, meu aluno aí, Deus abençoe a todos, tá bom? Todos aqueles que estudam comigo, todos aqueles que estão comigo aí, lado a lado aí. Um abraço a todos, tá? Leritraut. Muito obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Até a próxima live aí, beleza? Não se esqueça, compartilha, deixa o like, nos ajude, nós precisamos do seu apoio. E o like é de graça, você não vai pagar isso só para deixar o like. E a live foi maneira, né? Então, valeu.